Olá, eu me chamo Marcelo e eu sou estudante do curso de Biblioteconomia pela Universidade Federal do Ceará. Bom, essa é mais uma apresentação do Mediano Saber, Práticas Bibliotecárias para Além das Estantes. Bom, vamos falar a respeito das histórias em quadrinhos, as HQs, como pode ser visto. Essa apresentação ela tem por objetivo discutir sobre a variedade de elementos que influenciam uma mensagem, demonstrar o potencial comunicativo das HQs e, por fim, apresentar alternativas para o uso dos quadrinhos na mediação da leitura. Bom, a princípio, vamos tratar a respeito da comunicação e as suas particularidades. A capacidade de comunicar. Como questão introdutória, vamos falar a respeito da obra A Metamorfose, de Franz Kafka. A história trata de um simples caixeiro viajante chamado Gregor Samsa. Certo dia, Gregor acordou e notou que o seu corpo estava transformado no de um inseto monstruoso. Isso levou a todos os dilemas que ocorrem no decorrer da obra. Bom, esse livro em questão, ele deixa os leitores perplexos a princípio, porque ele não nos apresenta nenhuma causa que tenha feito com que Gregor acordasse daquele jeito. Gregor simplesmente acordou transformado em um inseto. E isso é inquietante, pois não há explicação. A partir daí, nós observamos uma série de desventuras acontecendo ao seu redor. Sua família tentando entender por que Gregor não levantou, por que a porta de seu quarto ainda está trancada. Sua irmã, seu pai e seus irmãos todos preocupados com ele. Enquanto ele dá várias respostas de que não está se sentindo bem e que algo de estranho está acontecendo. Entretanto, podemos perceber que a família aparentemente não consegue entender o que Gregor fala. E a história percorre até um certo ponto em que todos ficam preocupados com ele, porque ele ainda está trancado no seu quarto e aparentemente eles não têm uma resposta, mesmo que Gregor tenha falado o tempo inteiro. A história chega ao ponto do seu chefe vir até a sua casa saber do porquê ele não foi ao trabalho. E é aí que a história desenrola, porque Gregor consegue, com muita dificuldade, sair do seu quarto. E todos percebem que ele estava metamorfoseado em um inseto monstruoso, como a história mesmo menciona. E é a partir daí que há toda a perplexidade. Nós retomamos ao ponto principal de que não há explicação. Nós não sabemos o porquê. E isso é inquietante. E a partir daí nós percebemos que há um segundo problema. Gregor, além de estar transformado em um inseto, ele não consegue falar. Ele não consegue gesticular, ele não tem domínio das suas patas, ele não consegue fazer nenhuma escrita, nada. O seu corpo não contribui para que ele seja entendido. Então temos dois fatores. Primeiro, ele está transformado em uma criatura. Algo que pode assustar todos que estão ao seu redor, assim como tem assustado. E em segundo, o seu corpo não colabora para que ele comunique o que houve de fato. Essa comunicação, embora não resolvesse, como nós percebemos que ocorre no decorrer da história, a família não tem uma boa aceitação, mesmo sabendo que ele se transformou naquele inseto, aquela comunicação, seja verbal ou através de um símbolo ou de qualquer modo, ela poderia dar uma solução. E é a partir daí que nós percebemos que a comunicação ela é importante. Não importa se é de forma sonora ou escrita ou simbólica. Nós percebemos que cada detalhe pode influenciar na propagação de uma mensagem. Por exemplo, podemos tomar, por exemplo, uma guerra sendo anunciada para povos diferentes. Um povo mais tribal, que não tenha dominado a escrita ou alguns outros mecanismos de outras sociedades, poderia receber uma mensagem de guerra através de um símbolo, de uma pintura, de algum animal ou qualquer outra coisa que simbolize para eles uma quebra de pacto. Enquanto uma outra civilização, uma simples mensagem escrita, teria um total impacto de guerra. E é aí que nós percebemos que, para públicos diferentes, uma mensagem pode ser repassada de diversas formas, entre elas escritas, simbólicas ou até mesmo sonoras. E é a partir desse ponto de que uma mensagem ela pode ser repassada de diversas formas, por várias plataformas e de diversas maneiras,
nós vamos falar a respeito das histórias em quadrinhos. Essa obra que não se limita apenas ao código, e sim às imagens e diversas formas de se expressar através da arte. Bom, o potencial comunicativo das HQs. Segundo Santos e Vergueiro, é necessário, portanto, identificar os tipos de balões, de fala, de pensamento, etc., as metáforas visuais, a lâmpada acesa sobre a cabeça quando o personagem tem uma ideia, estrelas indicando dor, etc., ou as onomatopeias, representações de sons, explosão e tapa, etc. Nesse ponto, nós podemos perceber que o autor está demonstrando que os elementos que compõem uma história em quadrinho também nos comunicam. Podemos tomar, por exemplo, como ele mesmo mencionou, as onomatopeias ou até mesmo os balões, que de determinada forma indicam a emoção do personagem, indicam a tonalidade das suas expressões, indicam até mesmo ideias. Já no potencial comunicativo das HQs, para Santo e Vergueiro, as histórias em quadrinhos têm 3 pontos. Elas acrescentam informações visuais ao enredo, apresentam dados sobre o comportamento social e oferecem elementos que o texto literário apenas descreve ou não apresenta, no caso, elementos arquitetônicos. Se tratando de apresentar informações visuais ao enredo, nós podemos tomar, por exemplo, aquelas características que estariam, estariam representadas através dos traços. Por exemplo, uma obra cuja o sombreamento aparece debaixo dos olhos em algumas obras, como nos mangás, geralmente simboliza uma visão mais sombria, algo mais sério. Já o tracejar em determinada posição pode mostrar superioridade, ou até mesmo em algumas obras referentes à mitologia grega, quando um personagem é mostrado de baixo para cima, ele aparentemente está desafiando aquele que é visto de longe, como, por exemplo, um personagem olhando para o Monte Olimpo, é aquela visão desafiadora, isso representada nesse primeiro ponto. Já no segundo ponto, a apresentação dos dados sobre o comportamento social, nós podemos perceber como, através dos gestos, a forma com que os personagens acenam para os outros ou questões culturais. E já nesse terceiro, nós podemos perceber que eles oferecem elementos que o texto em si não representam. Por exemplo, ao considerar a obra Assassin's Creed, que a adaptação já veio de uns jogos, em que o personagem geralmente faz parkour, ele pula de plataformas para outras, podemos perceber que no texto ele perde totalmente a ação. Embora sendo bem descrito, ele não representa totalmente aquela ação, aquela empolgação que o jogo ou a mídia visual representaria. E isso no quadrinho poderia ser bem representado através do desenho. E são esses elementos em que nós podemos perceber que o quadrinho ele acrescenta. Ele nos apresenta uma tradução daquilo que o texto às vezes não consegue repassar. E aqui nós temos um exemplo. A obra Maus, a história de um sobrevivente, é um quadrinho que venceu o prêmio Pulitzer e ele é uma obra de Art Spiegelman. Ele é uma biografia a respeito da vida de seu pai, que é Wladek Spiegelman. Ele é um judeu polonês que sobreviveu aos campos de concentração de Auschwitz. Nessa obra, ele nos apresenta em forma de relato mesmo. Ele alterna entre os relatos de seu pai e a representação do que ocorreu no passado. Aqui, Art ele optou por antropomorfizar os seus personagens, ou seja, ele retratou cada personagem conforme animais. No caso, os judeus são representados como ratos, os nazistas são os gatos, franceses são retratados como sapos, os americanos como os cães. E esses elementos, eles enriquecem essa narrativa. Eles têm um sentido. Ele apresenta uma ideia através desses símbolos. Aqui nós podemos ver uma das cenas do quadrinho em que o Vladek e a sua esposa Anja eles estão caminhando em direção a Sosnowiec. E uma das ruas apresenta
encruzilhada, podemos perceber que ela tem um formato de uma suástica. O que isso poderia significar? Isso constando no final de uma página, podemos perceber que dá aquela ideia de continuidade, do destino. O que é que eles iriam encontrar futuramente? Que nós já temos uma ideia de que ele viria pela frente não seria algo muito bom. Seria algo retratado e bem associado ao nazismo. E aqui temos as nossas considerações finais. Temos 3 pontos. Os quadrinhos eles são recursos valiosos. Além do entretenimento, é possível encontrar materiais didáticos nesse formato. Que o quadrinho ele tem ganhado outras mídias, como cinema, como jogos, até mesmo músicas, isso é um fato. Eles se tornaram bem populares. Agora, nós podemos perceber que eles também estão em outras modalidades, como, por exemplo, materiais didáticos, existem guias, seja de biologia, de estatística e de diversos estudos. Eles têm sido utilizados como ferramentas na área do ensino também. No nosso terceiro tópico, temos, com o crescimento das redes sociais e a possibilidade de usarmos diversas mídias, inúmeros artistas eles têm publicado suas obras nessas plataformas. Em redes sociais como Instagram, Facebook, entre outras, é normal com que desenhistas eles possam publicar os seus trabalhos de forma mais acessível. E isso até ajuda na divulgação do seu trabalho, porque o algoritmo, os compartilhamentos, isso auxilia bastante na marketing do seu material. E a infinidade de materiais que a gente pode encontrar nas redes sociais é imenso. E isso facilita com que mais pessoas venham conhecer esse tipo de trabalho. E por fim, também é interessante trabalharmos a nossa criatividade com aplicativos de edição. Hoje em dia, com um simples celular e um aplicativo comum, que você pode baixar gratuitamente, podemos fazer edição de imagens, desenhar, aplicar balões ou até mesmo baixar modelos já prontos e inserirmos um diálogo. Isso seria algo básico na construção de um quadrinho. Ou seja, nessas novas plataformas, nós temos toda uma infinidade de materiais ao nosso favor, tanto para inserir novas pessoas na leitura, ou até mesmo na produção de novos artistas. Bom, essas são as nossas referências. Muito obrigado.